Capítulo 22, o último capítulo da Bíblia. Apocalipse 22. Glória a Deus, aleluia. A presença do Senhor é maravilhosa. Glória a Deus. E mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. No meio da sua praça e da outra banda do rio estava a árvore da vida, que produz 12 frutos, dando o seu fruto de mês em mês. E as folhas da árvore são para a saúde das nações. E ali nunca mais haverá maldição sobre alguém. E nela estará o trono de Deus e do Cordeiro, e os seus servos o servirão, e verão o seu rosto, e nas suas testas estará o seu nome. E ali não haverá mais noite, e não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia, e reinarão para todo o sempre. E disse-me: estas palavras são fiéis e verdadeiras. E o Senhor, o Deus dos santos profetas, enviou o seu anjo para mostrar aos seus servos as coisas que em breve hão de acontecer. Eis que presto venho. Bem-aventurado aquele que guarda as palavras da profecia deste livro. Eu, João, sou aquele que vi e ouvi estas coisas. E, havendo-as ouvido e visto, prostrei-me aos pés do anjo que mas mostrava para o adorar. Mas ele me disse: olha, não faças tal, porque eu sou conservo de teu e de teus irmãos os profetas e dos que guardam as palavras deste livro. Adora a Deus. Aleluia. Fala para o irmão do lado: adora a Deus. Glória a Jesus. E disse-me: não seles as palavras da profecia deste livro, porque próximo está o tempo. Quem é injusto, faça injustiça ainda. Quem está sujo, suje-se ainda. Quem é justo, faça justiça ainda. E quem é santo, seja santificado ainda. Fala para o irmão do lado: seja santificado ainda. Louvado seja Deus. Eis que cedo venho. Novamente, neste mesmo capítulo, Jesus dizendo de novo, antes ele disse: eis que presto venho. Versículo 7 agora: eis que cedo venho. O meu galardão está comigo para dar a cada um segundo a sua obra. Glória a Deus. Pergunta para o irmão do lado: qual é a sua obra? Glória a Deus. Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim, o primeiro e o último. Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras no sangue do Cordeiro, para que tenham direito à árvore da vida e possam entrar na cidade pelas portas. Ficarão de fora os cães, os feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas, os idólatras e qualquer que ama e comete a mentira. Diga glória a Jesus. Cães, duas interpretações da palavra do Senhor, ou no sentido que diz no profeta Isaías, cães, homens que se entregavam à sodomia, à prostituição masculina, à homossexualidade. E a outra interpretação também que consta no livro do profeta Isaías é obreiros mercenários, pessoas que fazem as coisas de Deus com intenção de lucro. Cães, feiticeiros, os que se prostituem, os homicidas e os idólatras. Pecados horrorosos. E o último da lista é todo o que ama e comete a mentira. Para Jesus está no mesmo versículo o homicídio, a feitiçaria, a idolatria e a mentirinha. Fala para o lado assim, viu? É só uma mentirinha. É o que basta para você não entrar lá.
Diga glória a Jesus. 16. Eu, João, enviei... Eu, Jesus. Senhor amado. Diga glória a Deus. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para vos testificar estas coisas nas igrejas. Jesus fala às igrejas. Jesus não gosta de crentes avulsos. Quer ouvir a voz do Senhor, vá na igreja. Está aqui escrito palavras de Jesus. Pastor, eu posso adorar a Deus na minha casa. Isso é soberba. Precisa ir na igreja. Para vos testificar essas coisas nas igrejas. Eu sou a raiz e a geração de Davi e a resplandecente estrela da manhã. O Espírito e a esposa dizem, vem. A esposa é a igreja. Quem ouve, diga. Você diz isso de coração? Mas Jesus podia voltar depois que eu casasse, né? Que Jesus volte hoje, o quanto antes. Ora, vem, Senhor Jesus. Quem ouve, diga, vem. E quem tem sede, venha. E quem quiser, tome de graça da água da vida. Diga glória a Jesus. Quem quiser. Pergunta para o irmão do lado, você quer? Glória a Jesus. Irmãos, Jesus é para quem quer. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. Quem quiser. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Irmãos, o Senhor já está fazendo um convite agora. O Senhor quer salvar vidas hoje. Quem quiser, tome de graça da água da vida. Hoje é dia de salvação. Glória a Deus. Porque eu testifico a todo aquele que ouvir as palavras da profecia deste livro, que se alguém lhes acrescentar alguma coisa, Deus fará vir sobre ele as pragas que estão escritas neste livro. E se alguém tirar quaisquer palavras do livro desta profecia, Deus tirará a sua parte da árvore da vida da cidade santa que estão escritas neste livro. Aquele que testifica estas coisas diz, certamente cedo venho. É a terceira vez. Fala isso para o irmão do lado. É a terceira vez. Em apenas um capítulo da Bíblia. A irmã Shirley não sabia que esta mensagem iria ser pregada. E o que ela cantou, que nós iríamos subir com os querubins. Jesus vem logo. Fala isso para o irmão do lado. Jesus vem logo. Glória a Deus. Amém. Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 20, a última oração da Bíblia. Ora vem, Senhor Jesus. Versículo 21, vamos ler todos juntos? A graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós. Amém. Louvado seja Deus. Aleluias. Versículo 1. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. Mostrou-me. Se Deus não mostrar, jamais iremos enxergar. O versículo fala sobre o rio da água da vida, mas isso serve para qualquer coisa. Nós só podemos enxergar se Deus abrir os nossos olhos. Os nossos sentidos naturais são completamente limitados. Nós não nos enxergamos. Fala para o outro lado, você não se enxerga. E agora você que ouviu o irmão dizer, repete para ele também, você também não, pode dizer.
Diga glória a Jesus. Nós não nos enxergamos. Nós precisamos pedir: Senhor, abre os meus olhos. Como o cego pediu, Marcos capítulo 10, o cego de Jericó. Jesus perguntou para ele, né? Bartimeu, o que tu queres que eu te faça? Ele disse: Senhor, eu quero ver. Diga glória a Jesus. Mostrou-me, o versículo continua: e mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal, que procedia do trono de Deus e do Cordeiro. O rio puro. Repita comigo: tudo no céu é puro. Tito 1,15 diz: todas as coisas são puras para os puros, mas nada é puro para os contaminados e infiéis. Só entra no céu quem for purificado. Nós lemos ainda neste capítulo, você lembra? Bem-aventurados aqueles que lavam as suas vestiduras e as purificam no sangue do Cordeiro, para que tenham acesso à cidade de direito de entrar pelas portas. Repita comigo: eu preciso ser purificado. Meu amado irmão, as experiências da vida com Jesus são verdadeiras. Isaías capítulo 6, o anjo pegou do altar de Deus, o altar celestial de Deus, uma brasa, um fogo, como se fosse um carvão incandescente. Pegou com uma tenaz aqueles pegadores, quem já viu lareira, que tem aqueles pegadores de carvão, aquilo que é tenaz. Pegou com aquilo, tocou na boca do profeta e diz: a tua iniquidade foi tirada e você foi purificado do seu pecado. Irmãos, Jesus não apenas perdoa, Ele também purifica. 1 João 1,9: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar. Jesus purifica, irmãos, isso é uma experiência real e verídica. Nós sofremos com um determinado pecado, até que nós nos quebrantamos e nos quebrantamos e nos quebrantamos diante do Senhor, orando muitas vezes e chorando por causa do nosso pecado, até o dia que o Senhor eficazmente nos purifica. Isso acontece. Salmo 40: esperei com paciência no Senhor, e Ele se inclinou para mim e ouviu o meu clamor, tirou-me de um charco de lama, um tremedal de lodo, pôs os meus pés na rocha e firmou os meus passos. Diga glória a Jesus. Se você está sofrendo com algum pecado, coloque-se diante do Senhor incessantemente em oração, e o Senhor vai te purificar. Diga glória a Jesus. Porque se você não for purificado, você não entra lá. E como que se vence isso? Confessando o pecado e clamando até o Senhor nos libertar. Glória a Jesus. Diga glória a Deus. Aleluia. O rio puro da água da vida. Este é um rio celestial que existe mesmo. O que nós aprendemos neste texto para nós hoje: um dia nós estaremos lá e veremos este rio pessoalmente. O que aprendemos hoje? O rio da água da vida. Repita comigo: as coisas de Deus trazem saúde. Este capítulo diz: a árvore da vida que dá o fruto de mês em mês e cujas folhas são para a saúde das nações. As coisas de Deus só trazem saúde, e o pecado só adoece, o pecado só dá tristeza. O salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna por Jesus Cristo. Romanos 6,23. As coisas de Deus só trazem saúde. Diga glória a Jesus. Irmãos, domingo passado veio uma família aqui à igreja e trouxe um rapaz. Eu nunca os tinha visto antes. Trouxe um rapaz para internar.
E eles sentaram assim, nessa fileira ali do meio para trás. Irmãos, e desde a família veio falar comigo, me apresentaram um rapaz, uns 20 anos. O rapaz assim com uma cara tão sem graça, uma cara desconsolada, uma cara aflita. Não sei que expressão é aquela, nunca tinha visto aquela expressão. E eu pensei comigo, Senhor, por que esse rapaz tem esta expressão? Sabe o que o Senhor me disse? O Senhor me falou na hora assim, é o pecado. O pecado só dá tristeza. Fala isso para o lado, o pecado só dá tristeza. Enquanto eu calei o meu pecado, envelheceram-se os meus ossos pelo meu bramido em todo dia, porque de dia e de noite a tua mão pesava sobre mim, e o meu humor se tornou em sequidão de estio. Pelo que eu disse, confessarei o meu pecado, e a minha maldade não vou encobrir. Diga glória a Jesus, Salmo 32. Irmãos, quando nós os derramamos perante o Senhor vem com o rio puro da água da vida. João 7,37, quem crê em mim, como diz a Escritura, rios de água viva fluirão do seu ventre. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Jesus. O rio puro da água da vida, claro. Repita comigo, as coisas de Deus são luminosas. 1 João 1,5, Deus é luz e não há nele trevas nenhumas. João 8,12, disse Jesus, eu sou a luz do mundo, quem me segue não andará em trevas, pelo contrário terá a luz da vida. 1 Tessalonicenses 5, de 5 em diante, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia, nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos pois como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e da caridade, e tendo por capacete a esperança da salvação. Repita comigo, nós somos do dia e não da noite. Irmãos, as palavras de Deus são eternas e são verdadeiras. Boate não funciona ao meio-dia, você não vai achar nenhuma. Boate só funciona de noite. Baile começa 11, meia-noite. São as coisas noturnas. Fala para o irmão assim, misericórdia. As coisas de Deus são luminosas. Nas coisas de Deus, você vai com a família, você vai com crianças pequenas, são coisas lícitas, são coisas honestas. Terreiro de Saravá não funciona meio-dia. As obras de feitiçaria é meia-noite, é sexta-feira, é na cachoeira, é na encruzilhada, é coisa com vela, com galinha morta, é coisa feia, coisa horrível. Se você levar uma criança lá, a criança não dorme depois. Irmãos, as coisas de Deus são claras, são limpas. Diga glória a Jesus. Louvado seja Deus. Irmãos, claro e como cristal. Mostrou-me o rio puro da água da vida, claro como cristal. Repita comigo, as coisas de Deus são cristalinas. Agora você precisa entender comigo. Irmãos, as coisas de Deus são transparentes. As coisas das trevas é que são escuras. Toda religião que envolva assim mistério é só para os iniciados, do tipo assim, Rosa Cruz, maçonaria. Ninguém pode ir lá, ninguém pode saber o que acontece lá dentro, ninguém pode entrar, tem que vestir um capuz preto, não sei o quê. Não são coisas de Deus, jamais podem ser. As coisas de Deus são para todos. Não existe proibição de acesso. Todos podem entrar. Diga glória a Jesus. Irmãos, o ser humano, ele gosta de mistério, assim, coisa de magia, coisa assim que ninguém sabe, só os iniciados. Fala assim, misericórdia. Isso não é de Deus.
Ouça isso para você entender que isto vem de Deus. As coisas de Deus são tão cristalinas que são quase infantis. Irmão, a Bíblia é quase infantil. Arca de Noé, Torre de Babel, Daniel na cova dos leões. As crianças entendem muito bem isso. Diga glória a Jesus. Jesus que nasceu na manjedoura. As crianças entendem muito bem. As coisas de Deus são assim. Tem gente que gosta de complicar, que gosta assim de entrar em assuntos complicadíssimos e elevadíssimos. Só que 2 Coríntios 11 diz para não se apartar da simplicidade que há em Cristo. Mateus 18, 3 e 4. Em verdade vos digo que se não vos converterdes e não vos fizerdes como meninos, de modo nenhum entrareis no reino dos céus. Irmãos, principalmente quem é um pouquinho mais estudado na vida, corre o risco de, até nas coisas de Deus, gostar de complicar. Usa assim uns termos empolados. Irmãos, as coisas de Deus são muito claras. Diga glória a Jesus. Irmãos, Deus falou com Samuel, e os estudiosos do hebraico dizem que poderia ser que Samuel tivesse até 7 anos de idade. E Deus falou com ele, porque o que Deus fala, até criança entende. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Glória a Jesus. Glória a Deus. Então, se você assim quer uma igreja assim de nobres, de pessoas cultas, de pessoas letradas, que tenham assim uma pregação assim cabeça, mas em misericórdia, eu prefiro Jesus. Diga glória a Deus. Irmãos, em Mateus 11, 25, Jesus, erguendo os olhos aos céus, disse: Pai, graças te dou, Senhor dos céus e da terra, porque escondeste essas coisas dos sábios e entendidos e as revelastes aos pequeninos. E assim é, ó Pai, porque assim te aprouve. 1 Coríntios 1, Deus escolheu as coisas loucas deste mundo para confundir as sábias. Se você está querendo Jesus nesta noite, Jesus quer te descomplicar. Fala isso para o irmão do lado. Jesus quer te descomplicar. Irmãos, os assuntos de Jesus são muito claros, são muito luminosos. Diga glória a Jesus. Glória a Deus. Só não são fáceis de fazer. Irmãos, a gente gosta de uma pregação assim que mexa com o nosso intelecto, que fala. Você quer assim uma coisa muito simples que uma criança entende? Você precisa perdoar. Esse assunto é facílimo, e Jesus falou sobre isso, e criança entende. É fácil? Pergunta para o irmão assim, é fácil? Mas você já sabe sobre isso. Você precisa perdoar. Fala isso para o irmão do lado, você precisa perdoar. Não adianta você querer ficar com elucubrações bíblicas e teológicas, esquecendo de coisas tão simples que até as crianças entendem. Claro como o cristal que procede do trono de Deus e do Cordeiro que procede do trono de Deus. Repita comigo: Deus reina. Louvado seja Deus. A glória de Deus é encobrir as coisas, diz Provérbios 25. Irmãos, o reino de Deus, Jesus disse em João 18, o meu reino não é deste mundo. O reino de Deus é muito diferente. Deus reina, só que por mão misteriosa. A justiça de Deus opera neste mundo, mas no tempo de Deus. Diga glória a Jesus. Para nós parece que as injustiças perpetuam, mas uma hora Deus faz, e faz de forma perfeita.
Mas é melhor não esperar esta hora. É melhor se arrepender antes. Apocalipse 2 diz assim: dei-lhe tempo para que se arrependesse, e não se arrependeu. É tempo de arrependimento. Diga glória a Jesus. Irmãos, na terra é assim. As pessoas aprontam, faz escondido, como diz a expressão popular, dá o tapa com a mão do gato. Tem gente nesta igreja fazendo umas coisas meio escondidas por aí, umas coisas meio tortuosas. A pessoa pronta vem no culto, não teve profecia, não teve revelação, a pessoa, e continua aprontando. Sabe como funciona o reino de Deus? Ele te dá corda. Ele te dá corda, é como o pescador que vai dando linha. Mas a hora que puxa, ninguém escapa da mão de Deus. Fala esse do lado, ninguém escapa. Diga glória a Jesus. Irmãos, uma coisa eu aprendi já faz uns 10 anos e nunca esqueci. E o Senhor não vai me deixar esquecer. Salmo 73, 18. Deus coloca os ímpios em lugar escorregadio. Tem gente que apronta escondido. Arrependa-se, busca o Senhor para que Ele te liberte do teu pecado. Porque se você está aprontando, Jesus vai aprontar uma para você. Jesus vai te colocar num lugar que você vai tropeçar e cair de testa no chão. E todos vão ver. Fala assim, viu? É melhor consertar antes. Diga glória a Jesus, que procede do trono de Deus e do Cordeiro. Deus reina. Louvado seja o Senhor. Diga glória a Jesus. No meio da sua praça, de uma outra banda do rio, estava a árvore da vida. Louvado seja Deus. Irmãos, aqui diz que as folhas da árvore são para a saúde das nações. Repita comigo, até na eternidade, a nossa vida dependerá de Deus. Nós vamos depender de Deus para sempre. Para sempre. Diga glória a Jesus. Irmãos, este versículo é muito profundo. As folhas da árvore são para a saúde das nações. O que significa isso? Que eu tenho que pegar a folha e comer. Eu tenho que me apropriar. Eu tenho que ir até a árvore e tirar aquilo. Até na eternidade nós vamos depender de Jesus. Até na eternidade nós vamos ter que buscar mais de Jesus. Diga glória a Deus. Buscar a Deus é uma tarefa eterna e para sempre. Louvado seja o Senhor. Versículo 3, ali nunca mais haverá maldição contra alguém. O versículo, irmãos, é muito semelhante ao Éden, Gênesis 2. Gênesis 2 e Apocalipse 22. Por isso que Jesus disse, eu sou o alfa, o ômega, o princípio e o fim, o começo, o primeiro e o derradeiro. Lá no Éden tinha o rio, tinha a árvore da vida e tinha uma outra árvore. Só que aqui não tem a outra árvore. Fala assim, graças a Deus. Não tem. Porque diz ali nunca mais haverá maldição contra alguém. No céu não vai ter pecado e nem oportunidade de pecar. Diga glória a Jesus. Deus jamais vai acordar de mau humor e te despejar lá de cima. Jamais. Porque essas palavras são fiéis e verdadeiras. Dá uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluias. Glória a Jesus. Glória a Deus. Nela estará o trono de Deus e do Cordeiro. Aqui Jesus é chamado de Cordeiro para mostrar que a base do reinado de Jesus é a sua mansidão. Diga glória a Jesus. E os seus servos o servirão. Tem gente que acha que vai para o céu para pôr uma rede na árvore da vida e ficar balançando para sempre. Capaz
capaz. Fala isso para o outro lado, capaz. Os seus servos os servirão. Pastor, o que eu vou fazer no céu? Trabalhar. Fala isso para o outro lado, trabalhar. Credo, pastor. Já tem gente que já está pensando se vai para o céu ou não. Diga glória a Deus. Os seus servos o servirão. Irmãos, sabe como é o céu? É como se fosse um culto que começa e nunca acaba. Dê uma salva de palmas a Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Glória a Jesus. Irmãos, e Deus é eternamente criativo. Ninguém jamais vai mudá-lo. O que o Senhor vai fazer na eternidade? Coisas novas todos os dias. Louvado seja o Senhor. Ali é versículo 4. E verão o seu rosto. Irmãos, o privilégio que ninguém teve. João 1,18. Deus nunca foi visto por alguém. 1 Timóteo 6,16. Aquele que habita ele só na imortalidade, na luz inacessível, a quem homem nunca viu e jamais pode ver. Nós teremos o privilégio de ver o rosto de Deus. Irmãos, os serafins não veem. Nós já vimos a mensagem de Isaías 6. Eles têm asas no rosto. Nós não vamos ter. Nós vamos ver o rosto de Jesus. Diga glória a Deus. E nas suas testas estará o seu nome. Isso aqui é a marca de propriedade e a marca de identificação. Vai ter o nome de Jesus na testa. Diga glória a Deus. O que significa isso? Só crente, escrachado e assim declarado e publicado tudo, mais um pouco, é que vai para o céu. É só quem tem o nome de Jesus na testa, na terra, é que vai para lá. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Ali não haverá mais noite, não necessitarão de lâmpada nem de luz do sol, porque o Senhor Deus os alumia e reinarão para sempre. Louvado seja Deus. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diga glória a Jesus. Meu amado, o princípio de nossa fé e aquilo do que nós não podemos abrir mão jamais. Glória a Deus, já está passando mais de 20 minutos da pregação. Acontece assim um intervalo em que os ouvintes vão se cansando e vão assim. Aprume-se na cadeira então para continuar ouvindo. Diga glória a Jesus. Do que você não pode abrir mão jamais é da palavra de Deus. A Bíblia é a revelação de Deus. Tudo o que você precisa saber sobre Deus, sobre a salvação e sobre a vida com Jesus na terra está escrito na Bíblia. Não pode acrescentar nada. Irmãos, essas palavras são fiéis e verdadeiras. Repita comigo, a Bíblia diz exatamente o que ela quer dizer. Louvado seja Deus, irmãos, a melhor das interpretações bíblicas é a literal, exatamente o que está escrito. Só quando o próprio texto mostra que é uma interpretação figurada. Diga glória a Jesus. Já falamos sobre isso, né? Diz, eu sou a porta. Jesus não é uma porta, então óbvio que o texto é figurado. Diga glória a Jesus. Mas mesmo quando a Bíblia fala em sentido figurado, é possível entender, salvo os textos que estão selados, que lá em Daniel, capítulo 11, mas este aqui não está, porque nós lemos ali, não seles as palavras desta profecia. Diga glória a Jesus. Louvado seja o Senhor. Irmãos, se alguém acrescentar alguma coisa, Deus faz vir sobre a pessoa as pragas que estão escritas no livro. Se alguém tirar alguma coisa que está aqui, Deus tira a parte desta pessoa que ela tenha na árvore da vida. Repita comigo, eu preciso ser fiel à palavra de Deus para sempre. Glória a Deus.
Irmãos, esta semana, durante os dias da semana, quando eu estava indo para o serviço, andando na rua, irmãos, o Senhor colocou no meu coração alguns sentimentos de eternidade. Alguns sentimentos de como é o outro lado da vida, de como é estar inteiramente com Jesus, ser levado por Ele. Diga glória a Jesus. Irmãos, o Espírito Santo Ele fala, e Jesus cedo vem, muito cedo, muito em breve Jesus está voltando. Diga glória a Deus. Fala, irmão do lado, você precisa estar pronto. Diga glória a Deus. Irmãos, e pronto. E como que eu posso ficar pronto? Salmo 119, 11. Escondi no coração as tuas palavras, a tua palavra, para não pecar contra ti. Salmo 119, 9. Como purificar ao mancebo o seu caminho? Observando conforme a sua palavra. João 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Efésios 5, 26. Para a santificar com a lavagem da água pela palavra. Repita comigo, a palavra de Deus que nos purifica. Então, meu amado, João 8,51, quem guardar a minha palavra nunca verá a morte, disse Jesus. Vamos guardar essa palavra. Se você ler um livro, se você ler revista Veja, se ler qualquer outra coisa, que fica fazendo comentários sobre a Bíblia, colocando em dúvida a autenticidade, ou querendo achar contradições na Bíblia, meu amado, Isaías 8,19, à lei e ao testemunho, se não falarem conforme esta palavra, nunca terão luz. Diga glória a Jesus. Só a palavra. Mateus 24, 35. Céus e terra passarão, mas as minhas palavras nunca hão de passar. Dê uma salva de palmas ao Senhor. Glória a Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Irmãos, e encerrando, glória ao nosso Deus. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Nós precisamos guardar a palavra. Nós não podemos ficar nos fiando em interpretações que livros dão sobre a Bíblia. Nós precisamos ir diretamente à fonte, diretamente à palavra de Deus. Existe muita novidade por aí. 1 Timóteo 4:1, o Espírito expressamente diz que nos últimos tempos apostatarão alguns da fé, dando ouvidos a espíritos enganadores e a doutrinas de demônios. É o que está acontecendo, irmãos. Querem distorcer a Bíblia, querem dizer que o que a Bíblia diz não é bem assim. Essa é a conversa mais diabólica que existe, é aquilo que o diabo começou no jardim do Éden. Diga glória a Jesus. Aleluias. Irmãos, e nós precisamos todos os dias colocarmos a nossa vida perante o Senhor. Ainda hoje, irmãos, estávamos conversando entre nós em casa, irmãos, falando assim, tanto eu quanto a minha esposa fomos criados, quando crianças, em igrejas pentecostais, mas em igrejas muito rígidas, com respeito aos costumes, muito rígidas. A Cris conta que era assim, quando alguém estava lendo a Bíblia no culto, ninguém andava no culto. Se a pessoa estava, por exemplo, levantando para ir no banheiro, a pessoa começava a ler a Bíblia, a pessoa parava, esperava terminar a leitura bíblica para depois continuar. Enquanto alguém estava orando no culto, ninguém se movimentava. Irmãos, só que isso era rígido, isso era imposto, virava até um regime de legalismo. Irmãos, só que a nova geração, que não então quis se apegar a isso para dar maior liberdade, mas irmãos, corremos o risco, e infelizmente muitas vezes vemos falta de reverência. Não é assim, de jeito nenhum. Eclesiastes 5:1, o que diz lá?
guarda o teu pé quando entrares na casa do Senhor teu Deus. Uma irmã estava me dizendo que ela foi num congresso de uma denominação com muita gente. Tinha o salão de culto e a lanchonete funcionando ao mesmo tempo que o culto. Então terminou o louvor, o pastor começou a pregar, um monte de gente saiu, foi na lanchonete, comprou cachorro quente e veio para o culto comendo cachorro quente, tomando Coca-Cola. Isso não é de Deus, jamais, jamais será. Fala assim, viu? Pastor, mas lá não era igreja, lá era assim um congresso. Aonde o povo de Deus está, aí é a igreja. Diga glória a Jesus. Nós precisamos melhorar no aspecto da reverência. Irmãos, muitas vezes quem está à frente está profetizando pelo Espírito Santo, e tem gente que anda e desvia de mim assim e vai andando. É certo isso? Você já viu isso? Eu já, porque dou uma abridinha no olho assim para olhar. Já vi sim. Não é certo isso. Isso é falta de reverência. Nós temos a impropriedade do salão, que tem o salão no fundo, que para ir para lá tem que passar por aqui. Mas tem hora para isso, né? Isso é falta de reverência também. Diga glória a Jesus. Queremos criar os nossos filhos com uma mentalidade melhor, uma mentalidade mais aberta. Corre o risco de, quando virarem adolescentes, virar assim tudo virado, sem temor de Deus, sem parâmetros e sem limites. Essas palavras são fiéis e verdadeiras. Diga glória a Jesus. Meu amado, como que você pode assim garantir a tua salvação, ter certeza absoluta que o dia que Jesus vier, você está pronto e você vai com Ele? Como você pode ter essa certeza absoluta? Se você guardar essa palavra até o fim, todos os dias lendo, todos os dias buscando, todos os dias. Diga glória a Jesus. Essa é a nossa certeza. Vamos ficar de pé? Glória a Jesus. Senhor amado, nós queremos estar nesta firmeza, queremos guardar a Tua palavra. Senhor bendito, dá-nos maior reverência, dá-nos, Senhor amado, maior santidade, maior temor de Deus. O temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Meu Senhor amado, em nome de Jesus, opera, Senhor, na Tua igreja, opera, Senhor, no meio do Teu povo. Senhor, toca em cada um. Senhor amado, e como diz a palavra, quem tem sede, venha, e quem quiser, tome de graça da água da vida. Senhor, opera pelo Espírito Santo sobre aqueles que ainda precisam de Ti e precisam tomar uma decisão. Opera, Senhor, em nome de Jesus. Louvado seja Deus. Aleluia. Fique de olhos fechados.